mais o tempo de decisão. Em meu coração tenho que dar um sim ou não. Espírito de... Graça e paz. Nessa noite de hoje eu estive aqui num retiro do Resgatai, falando sobre o tema Reconhece-te. Reconhece-te é nada mais do que nós encontrarmos a verdade. E essa verdade só iremos encontrar em Cristo. E foi isso que partilhamos, pedindo a Deus que Ele possa restaurar em nós a sua face, que Ele possa restaurar em nós esse reflexo que somos imagem e semelhança de Deus. E que a cada dia possamos buscar, não só num retiro ou nos momentos de orações, mas no nosso dia a dia. Assim como nosso Papa fala, né? Possamos ser uma igreja em saída, onde a misericórdia e o amor esteja fixado em nossos corações e sejamos esses reflexos de Jesus onde quer que nós vamos. Para vocês que não puderam vir para o retiro de jovens, do grupo de oração Resgatai, acabamos de ver a palavra de Deus, onde o Senhor nos convida a lançar fora as nossas capas. Capa aquilo que impede da graça de Deus penetrar na nossa vida, lança fora os nossos pecados, lança fora os nossos erros, para que a manifestação dele seja completa em nossa vida e assim saia aqui desse retiro um homem novo, uma mulher nova. Que Deus abençoe vocês e que vocês também sintam no coração esse convite do Senhor de ser um homem novo, de ser uma mulher nova. Experimentar a verdadeira liberdade é permitir que Cristo Jesus ele seja tudo na nossa vida e que o nosso coração seja completamente dele. Na verdade, se torna, Poliana, uma liberdade aprisionada à vontade de Deus. É uma liberdade que o próprio Deus nos devolve a si mesmo, né? Exemplo de Maria, aquela que soube ser toda de Deus. Né? Nós colocamos para a juventude isso, de que viver a verdadeira liberdade é estar fora de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos separa do verdadeiro amor, daquele que nos criou, segundo a sua imagem e semelhança. Amém. Amém. Paz de Jesus, o amor da Virgem Maria. Meu nome é Matheus Henrique. Hoje eu estive pregando no retiro de jovens do grupo de oração Resgatai, o Tudo ou Nada, que surge um novo homem. E o tema da pregação era Ensina-me o caminho até a cruz. Era uma pregação mariana, né? E aquilo que o Senhor ele pedia para a Assembleia, na verdade o Senhor fazia uma proposta para a Assembleia, para os retirantes, inclusive até para você que está vendo esse vídeo. Né? O Senhor ele pedia cada um em casamento. Né? Deus fazia um pedido de casamento. E nós sabemos que o casamento é algo bem radical. É preciso ser muito radical para dizer sim a uma proposta de casamento, a uma proposta matrimonial. Principalmente quando o nosso esposo, o esposo da nossa alma é Jesus Cristo. E aí o Senhor levava a Assembleia a refletir de quais foram os esposos que eles vieram para cá, vieram casados para cá antes desse retiro, né? Poderia ser, alguém poderia vir casado com a bebida, casado com as drogas, casado com todas as coisas que afastavam essas almas do verdadeiro esposo, que é Jesus Cristo, que se encontra na cruz. Deus ele fez essa proposta para a Assembleia. E, como eu falei, essa proposta ele exige uma radicalidade da nossa parte. Então, Deus ele vem nos enfrentar. A Assembleia ela não foi levada Deus não foi levado a se modelar a Assembleia e nem se modelar a você. Mas Ele quer que você se modele a Ele. Por isso Ele precisa te enfrentar interiormente. Dentro de você existe essa batalha. Por quê? Porque Deus não aceita ser dividido com ninguém. Deus ele quer que você seja só dele. A palavra diz que o Senhor é um Deus ciumento. Por quê? Porque Ele não quer dividir você com ninguém. Se é um casamento, se é uma proposta de casamento que Deus faz, para mim e para você, Ele quer que nós sejamos somente dele. E para nós vermos essa história de casamento entre Deus e o povo, entre Deus e o homem, né? Nós podemos ir para o Antigo Testamento, onde Deus ele fazia alianças com o povo. Essas alianças significavam uma prefiguração do casamento de Deus com o homem. Né? Então Deus ele enviou vários homens para fazer essa aliança. Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés e tantos outros. Deus ele amava o povo e queria que o povo fizesse uma aliança, um casamento com ele. Tanto que os profetas, Oséias, Ezequiel, Isaías e um pouco do profeta Jeremias, eles tratavam o povo de Israel como a esposa de Deus. Né? E aí eles iam alertando que eles não cometessem adultério para com seu Deus, adorando outros ídolos. Então já dava para ver aí um pouquinho do que o Senhor ele dava, né, um pouquinho da proposta que o Senhor fazia para o seu povo, a proposta de um casamento.
Só que passou o tempo, né? As alianças elas foram meio que sendo destruídas e o Senhor fez uma aliança única, perfeita e sublime, né? Que foi o seu Filho Jesus Cristo. E aí acontece o quê? No ventre da Virgem Maria aconteceu o casamento de Deus com a humanidade. E o nome desse casamento é Jesus Cristo, ou seja, o casamento de Deus com a humanidade chama-se Jesus Cristo. E esse casamento de Deus com a humanidade foi feito no ventre da Virgem Maria. Portanto, quem quiser se casar com Deus, quem quiser ter uma alma, né, casada com Deus, íntima com Deus, tem que ir para o ventre da Virgem Maria, porque foi lá onde aconteceu o casamento de Deus com a humanidade, né? Então eu preciso ir para o ventre da Virgem Maria, você precisa ir para o ventre da Virgem Maria para se casar com Deus, assim como as pessoas da Assembleia desse retiro foram levadas a se casar com Deus, né? Então essa é a proposta de Deus para mim e para você, né? E aí nós podemos tirar um pouco da história de Jesus, quando ele disse assim que Deus não enviou seu Filho para condenar, mas para salvar o mundo, né? E muito lindo isso o Senhor falar que não veio para condenar, mas para salvar. Obviamente que o Senhor não veio para condenar, porque não se pode condenar aquilo que já estava condenado. Antes de Jesus vir, nós já estávamos condenados. Antes de Deus casar conosco, casar com a humanidade, estávamos condenados. Mas aí Jesus veio e nos deu a salvação, o poder da salvação, o poder de alcançar a salvação através dele, né? Se você for olhar bem a história do Evangelho, não é uma história em que o príncipe vai atrás da princesa, vai se casar com a princesa, porque senão ela vai ser uma bruxa. Não, mas é uma história bem louca, é uma história em que o príncipe vai atrás da bruxa para transformá-la em princesa, no casamento. Essa é a história do Evangelho. Jesus, que é o verdadeiro príncipe, veio se casar conosco, que somos bruxos e bruxas antes do casamento, para nos tornar príncipes e princesas. E esse casamento se dá na cruz. E esse caminho da cruz, quem nos leva é a Virgem Maria. Porque ninguém como ela soube nos ensinar esse caminho da cruz, esse caminho de santidade. Certa vez, um jovem chegou para o padre e disse: Padre, qual é o caminho da cruz? O padre, muito sábio, olhou para ele e disse: o caminho da cruz é a morte de si mesmo, é a morte para si mesmo. Esse é o caminho da cruz, é um caminho que eu vou morrendo para mim mesmo, morrendo para as minhas vontades, para que a vontade de Deus ela viva em mim. Isso é um casamento com Deus, é eu morrer para que Deus viva em mim. Esse é o casamento que a Virgem Maria quer levar a você. Eu falava para o pessoal da Assembleia que a maior vontade, o maior desejo da Virgem Maria não era a minha conversão ou a nossa conversão, não. A maior vontade da Virgem Maria não era a nossa conversão, era a nossa morte, a morte para nós mesmos. A maior vontade da Virgem Maria é enfiar uma espada no nosso homem velho, para que esse homem velho morra e nasça um homem novo, um homem criado à imagem e semelhança de Cristo Jesus, um homem casado com Deus, uma mulher casada com Deus. E nós sabemos que quando uma alma ela se casa com Deus, existe uma palavra muito bonita que a igreja chama de santidade. Quando a alma ela se casa com Deus, quando eu e você nos decidimos nos casar com Deus, acontece em nós algo chamado santidade, que é o Espírito Santo que vai gerando isso em nós. Essa é a aliança que Deus faz conosco, é a santidade através de Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar, quero fazer esse convite para você, quero fazer essa proposta para você. Case-se com Deus. Deus está fazendo essa proposta para você através de mim. Case-se com Ele e vive essa santidade que está tão sendo ocultada. As pessoas olham para a santidade como algo que distante. O jovem hoje em dia, ele não consegue se encontrar porque ele busca o prazer em outras coisas, não em Deus, aquele que pode gerar santidade nele. O jovem de hoje perdeu a identidade porque esqueceu o caminho da cruz, e o caminho da cruz é a santidade, né? E não é algo impossível, a santidade não é impossível, é um fenômeno perene, e que a Virgem Maria nos ensine a estar na cruz, a viver santidade. Não é impossível viver santidade, apenas segure na mão de Maria e vá se casar com seu esposo que te espera na cruz. É aquilo que eu falava, a Virgem Maria ela quer matar você, essa é a realidade, porque ela quer matar você esse homem velho, né? Porque o caminho da cruz é esse caminho de morte. Ou você sabe o que aconteceu com o último homem que foi para a cruz? Ele morreu. Portanto, ele morreu para dar vida. Eu olho para Jesus ao caminho da cruz, carregando a sua cruz, eu olho para aquele homem, um homem totalmente disposto a morrer. Jesus, ao carregar a sua cruz, ele foi um homem disposto a morrer. Eu não vejo Jesus, um cara muito bonzinho ao carregar a cruz, ele foi disposto, lutando com a morte, porque Jesus sabia que se ele morresse, ele venceria a morte e nos daria a vitória. Eu imagino você, eu quero fazer uma reflexão. Daqui a 100 anos, a 150 anos,
eu e você, nós não estaremos mais aqui, estaremos mortos, né? E a cada dia que passa a morte, ela vem nos aproximando de cada um de nós. Por isso nós precisamos estar preparados. E só quem está preparado é aquele que encontrou Jesus na cruz, através da Virgem Maria. Ela que nos ensina esse caminho de morte para nós mesmos, porque Jesus foi aquele que venceu a morte. Jesus venceu a morte para nos dar santidade. Essa é a santidade que o jovem precisa de hoje. Uma santidade que nos dê vida, uma santidade que não é impossível. E aí eu convido a você, para encerrar esse vídeo, queria convidar você a meditar numa imagem, né, de santo que você nunca imaginou. Por exemplo, um santo com um jaleco, né, de médico ou de enfermeira, alguma coisa assim. E será que você já imaginou uma imagem de um santo desse jeito, né, assim? Talvez nunca. E isso não acontece porque você não toma posse da santidade que o Senhor deu para você. Porque até hoje não existe imagem de santos assim, porque você não tomou posse da santidade que o Senhor deu para você, jovem, da santidade que o Senhor conquistou para você na cruz, e que Maria te ensina a buscar essa santidade na cruz. Por isso, tome posse da santidade que o Senhor deu para você, seja santo, se lance para o céu. Chesterton, ele dizia assim, uma frase muito interessante: o jovem, ele não conseguirá mudar o seu ambiente porque ele não consegue ter uma meta única. Se a tua meta única for a cruz, você vai conseguir viver santidade. Mas se você colocar a tua meta um dia na cruz, o outro no mundo, um dia na cruz, você nunca vai chegar à santidade. Porque um jovem sem meta não consegue mudar a sua realidade. Por isso é esse o convite que eu faço com você. Case-se com Deus, seja santo. E casamento com Deus só se dá no ventre da Virgem Maria. A paz de Jesus, que Deus abençoe você profundamente. E pense nisso, o teu esposo, o verdadeiro esposo, te espera na cruz. Deus te abençoe. Olá pessoal, nós acabamos de sair aqui de mais um momento de pregação do retiro aqui, Tudo ou Nada, do Grupo de Oração Resgatai. A pregação a qual o Senhor nos introduziu a caminhar sobre a verdade, né? Hoje a nossa vida, a vida de muitos jovens está alicerçada sobre muitas mentiras, né? Mentiras essas que nos foram apresentadas, que o mundo, que a sociedade, que as ideologias nos apresentam, e nós trazemos essas mentiras para dentro de nós e elas passam a direcionar a nossa vida, né? E nós fomos chamados a sermos homens e mulheres novas, e para sermos esse homem novo e essa mulher nova segundo o coração de Deus, se faz necessário encontrar-se com Jesus Cristo, encontrar-se com aquele que é o único que pode de fato transformar a nossa vida, e após encontrar-se com ele, decidir-se dar um sim verdadeiro a Jesus Cristo. Não basta apenas encontrar-se, mas também decidir-se por ele, porque quando ele vem ao nosso encontro e quando nós nos encontramos com ele, mesmo assim ele nos deixa livres para tomar ou não uma decisão de seguir a sua proposta de vida, uma proposta de vida de Jesus Cristo, que nós sabemos que é a santidade, que nós sabemos que é viver as virtudes, que é viver o Evangelho. E dentro dessa proposta de vida, se eu dou um sim verdadeiro a Deus, a partir da minha decisão ele me dá a força necessária para que eu caminhe segundo a vontade dele, né? A gente sabe que o caminho da verdade, de viver a verdade do Evangelho, não é um caminho fácil, é um caminho, como a própria palavra diz, é um caminho estreito, a porta estreita, um caminho apertado, mas a partir do momento que eu dou o meu sim, que eu me decido por Jesus Cristo, ele vem em meu auxílio, ele me ajuda, ele me levanta quando eu caio, ele me carrega nos braços quando eu não consigo mais caminhar. E para você que está assistindo esse vídeo, eu desejo profundamente que a misericórdia de Deus te encontre nesse momento, e a partir desse encontro com a misericórdia de Deus, ele também te faça um homem novo, uma mulher nova. Que Deus abençoe.